o fato da igreja ser um povo escolhido de Deus não quer dizer que a igreja ela já esteja glorificada. Ela ainda é uma igreja em processo de santificação. Sendo uma igreja em processo de santificação, até que Cristo volte e arrebate a igreja, ou nós iremos ao seu encontro, até lá, na igreja haverá problemas, haverá dificuldades, haverá lutas. A igreja, alguém já disse, que é feita a Arca de Noé, João, com 3 meses, 4 meses, a coisa fedia ali dentro, por causa dos animais que estavam ali, defecavam e urinavam tudo dentro da arca. Mas quem pensava em pular fora da igreja, olhava lá para fora e via então muitas coisas mais difíceis, né? Lá fora que fedia mesmo, porque lá fora estava muitos corpos em decomposição de animais e de pessoas que não tinham entrado na arca. Então é melhor suportar o mau cheiro da arca do que pular fora da arca e encarar então um mundo que está totalmente destruído e afastado de Deus. Então vejam, a igreja ela não é uma igreja glorificada, é uma igreja que tem pessoas. Qual o conselho que eu dou? Irmãos, a igreja ela está nesse processo de santificação. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai tratar isso, que na igreja de Corinto havia partidarismo, havia alguém que era do partido de Paulo, o outro que era do partido de Pedro, o outro que era do partido de Apolo e o outro que era do partido de Jesus. No final das contas, nenhum partido era bom, porque qualquer partido era uma divisão na igreja. Então, o importante, o ideal é que a igreja seja unida, que o partido que os que gostam, que tem mais uma deferência por Paulo, por Apolo, por Jesus, eles estejam todos já unidos servindo ao Senhor. Então, a igreja não está glorificada. Esse seu irmão aí na igreja que é difícil, essa sua irmã aí na igreja que é complicada, ela está na mão do oleiro, está no processo de transformação, é preciso compreender. Eu sempre oriento, João, que às vezes o filho é rebelde, não escuta o conselho dos pais, dá um trabalho aos pais, mas ele não deixa de ser filho. Verdade. Certo? Não deixa de ser filho. Então, o crente rebelde, difícil de ser tratado, não deixa de ser igreja ou não deve ser expulso da nossa família por causa disso. Pelo contrário, a gente tem que tratar, tem que orientar, tem que aconselhar. A Bíblia fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A gente deve instruir para que os irmãos possam aprender e amadurecer de tal forma que possa viver essa unidade. Então, o meu conselho basicamente seria esse. Entenda que a igreja é falha, a igreja não é uma igreja glorificada, é uma igreja que está em processo de santificação. Quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para o outro irmão que é falho já com outros olhos. E não ficar pulando de igreja em igreja. Porque quando você sai, essa colocação sua foi muito boa, quando você sai de uma igreja para outra, achando que na outra vai ser melhor do que a que você estava, e você de repente vai perceber que lá na outra igreja também há defeito. E eu me lembro de um caso de uma irmã que chegou para o pastor e disse, pastor, não dá mais para eu congregar aqui nessa igreja, os irmãos, um é fofoqueiro, o outro é difícil, o outro é isso, o outro é aquilo, não quero mais congregar aqui, eu vou me mudar, quero ir para uma cidade X, Y, porque disseram que as igrejas lá são muito boas, eu quero congregar na igreja que de fato viva o verdadeiro evangelho na íntegra, então eu quero ir para lá. E o pastor fez assim, olha, minha irmã, preparou a carta dela, colocou na mão dela e fez assim, minha irmã, faça o seguinte, quando a senhora achar essa igreja perfeita lá, não se esqueça de mim, me ligue, porque o primeiro aí sou eu. Ou seja, não existe uma igreja perfeita. E se existe uma igreja perfeita, João, quando a gente entrar nela, deixa de ser perfeita.